quem está mais à direita em Santa Catarina para o Senado do que Carlos Bolsonaro e Carol Detone? Vejam só o que está acontecendo com Carlos Bolsonaro lá em Santa Catarina. Notícia da CNN. Candidatura de Carlos Bolsonaro enfrenta resistência no PL catarinense. Dentro do PL? Por qual motivo, né? Carlos Bolsonaro confirma candidatura ao Senado e amplia a crise na direita de Santa Catarina. Crise? Como assim? Empresários, né, sempre de maneira vaga, não cito o nome especificamente, criticam candidatura de Carlos Bolsonaro por Santa Catarina e cobram raízes com o Estado. E por fim, está aqui, né, carta capital. Carlos Bolsonaro confirma candidatura ao Senado e racha direita em Santa Catarina. Eu acho engraçado. O Carlos confirmou recentemente a candidatura e já está liderando para o Senado em Santa Catarina. Porém, toda a classe política ali e a imprensa estão atacando a figura do Carlos Bolsonaro. E o que eles estão falando? Olha, o Carlos é corrupto. O Carlos, ele é uma pessoa que fez coisas erradas, não tem competência. Não, nada disso. O que eles têm para argumentar é que ele é forasteiro, ele seria de fora. Espera lá, Tarcísio de Freitas é o nome de vocês para a presidência, ele já falou, vai concorrer para governo de São Paulo de novo, e não para a presidência, mas é o nome que essas pessoas gostariam. Acontece que Tarcísio é do Rio de Janeiro, e é governador em São Paulo. Jair Bolsonaro nasceu em São Paulo, se tornou presidente da República, se tornou deputado, começando lá no Rio de Janeiro, sua carreira política. Eduardo Bolsonaro é carioca, mas foi eleito por São Paulo. Qual que é o problema? Quando é que vocês vão falar de meritocracia aqui? E principalmente, já que vocês estão falando de racha da direita, quem está mais à direita em Santa Catarina para o Senado do que Carlos Bolsonaro e Carol Detone? Se existe qualquer nome mais à direita do que a deputada federal Detone e que o vereador Carlos Bolsonaro, que se fale nessas matérias. E então vocês vão poder saber de quem é o interesse em atacar e falar que seria o Carlos que está rachando a direita. Espera lá, são 25 anos na condição de vereador. Se ele estivesse nessa por poder, se ele estivesse nessa por vaidade, ele já teria sido eleito deputado federal há muito tempo. Inclusive na última eleição. Ele não foi por quê? Porque o trabalho que ele fez na condição de vereador para o pai dele é lendário. Ninguém é mais protetor com o pai do que o filho, Carlos Bolsonaro, tendo sido apelidado por muitos de pitbull, por causa da maneira corajosa com que ele defende o pai dele. É uma pessoa que tem valores. Eu acho interessante. Tem gente que fala que luta por Deus, pátria, família e liberdade, mas não perde uma única oportunidade de atacar a família. Existem certas realidades que deveriam ser óbvias, principalmente para um cristão. Quando você pega a Bíblia, existe uma sucessão sanguínea que vai de Abraão, passando por Davi, até chegar em Jesus. Quando você pega, né, a história antiga da Europa, o maior conquistador do tempo antigo, Alexandre Magno, era filho de Felipe II. Na Idade Média, o maior imperador da história da Europa, Carlos Magno, era filho de Pepino o Breve e neto de Carlos Martel. Isso aí não é coincidência não, gente. Nós sabemos que é bíblico. Ensina ao teu filho o caminho que deve andar, e quando crescer, não se desviará dele. O Brasil elegeu Bolsonaro por causa dos seus valores. E muitas vezes os filhos dele foram duramente atacados desde o início do governo do pai, por terem os mesmos valores. E por quê? Essas pessoas queriam isolar Jair Bolsonaro e separá-lo do que existe mais precioso na vida de um homem, que é a sua família. Respeitem a história de Carlos Bolsonaro. Quem dera tivesse um Bolsonaro em cada estado para concorrer para o Senado Federal. Se o Renan tivesse idade aqui em Minas Gerais, seria um ótimo nome. Ia deixar de ser deputado federal lá em Santa Catarina e eu mesmo ia apresentar ele a Minas Gerais para assumir o Senado. Como não tem, né, não tem um Bolsonaro para cada estado da federação, porque pode ter certeza, esses daí com o nome de Bolsonaro não vão trair a confiança do Jair Bolsonaro e não vão trair a confiança da direita que o escolheu.
por causa dos seus valores, porque os valores da família Bolsonaro são os valores, sim, do povo brasileiro. Nada mais, nada menos do que isso. Como não tem filho do Bolsonaro aqui em Minas, eu agradeço muito a confiança do presidente, por ter, em conversa com ele, ele me revelou que quer, assim como em Santa Catarina, 2 candidatos aqui em Minas Gerais também para o Senado, e que certamente um desses 2 serei eu. Mas olha só que interessante. A mesma coisa que acontece em Santa Catarina, acontece aqui em Minas Gerais. Algumas pessoas da política estão mais preocupadas em talvez articular cargos no governo do que em fortalecer o Senado, que todo mundo sabe é o objetivo primeiro de Jair Bolsonaro. Se chama Senado Federal, que infelizmente existe uma desordem dentro do sistema de freios e contrapesos que deve reger a República Federativa do Brasil. Infelizmente, hoje essa balança está desequilibrada por parte de um poder judiciário que tem utilizado a espada da justiça como a ferramenta de vingança. Então, meu total apoio ao Carlos Bolsonaro lá em Santa Catarina, e aqui em Minas Gerais eu vou lutar também para que não existam outros interesses de articulação política de carguinho no governo, sendo postos acima da necessidade de restaurar a vergonha e a honra no Senado, e assim restaurar a respeitabilidade dentro do nosso país e restaurar a nossa nação. Nós vamos lutar até o fim, por Deus, pátria, família e liberdade. A direita vive em Minas Gerais.